Olá pessoal, mais um vídeo novo aqui no canal. Para quem não me conhece, me chamo Daniele. Eu vou trazer hoje para vocês um assunto que eu já havia falado com vocês nos vídeos anteriores, que eu iria trazer para encerrar. E eu quero dizer antes para você que não tenha dúvida daquilo que o Senhor fala. Ele, quando ele fala, ele usa os seus para falar com você, não importa a sua religião. Quando ele quer falar, te entregar algo que está para acontecer sobre a sua vida e existe uma promessa sobre isso, acredite. Não importa a hora, não importa se vai demorar anos, meses, não importa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês aquilo que Deus já havia falado anteriormente comigo, de tudo aquilo que eu ia passar. E Deus fez a todo momento vir à minha memória aquilo que realmente Ele tinha falado comigo que iria acontecer. Claro que muitas das vezes a gente esquece, é normal a gente esquecer. Mas Deus, Ele faz questão de nos lembrar. Em 2016, eu tinha perdido meu plano de saúde. Eu tinha um plano de saúde que era a Unimed Rio há algum tempo. E eu fiquei alguns meses, ou melhor, fiquei 2 meses sem pagar, porque eu pensava na minha cabeça que se eu pagasse, eu poderia demorar a pagar 2 meses, eu conseguiria pagar 2 meses no mesmo tempo e eles não iriam cancelar, pelo contrário, eles cancelaram. E eu tive que fazer um outro plano às pressas, porque eu precisava de médico, né? Porque mulher, vocês sabem como é que é, né? Sempre tem um probleminha e precisa de ir a médicos, né? E eu precisava muito porque eu estava com a intenção de engravidar. E para eu engravidar eu precisava do plano, que ainda teria que ter a carência, enfim. Isso em 2016. Eu estava numa vigília, eu fui numa vigília de encerramento na minha igreja. E lá nessa vigília, quando acabou ao término, né? Eu fui surpreendida por uma missionária. E na porta da igreja ela veio orar por mim, eu não a conhecia. Ela colocou a mão sobre o meu ventre, começou a me orar. E visto que ela começou a me orar, ela começou a falar algo pra mim. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela falou que Deus estava ali trabalhando na minha saúde, no meu ventre, que eu iria gerar uma criança e que essa criança viria intermédio da medicina e que os médicos iam ficar desacreditados, nem eles iriam acreditar naquilo que realmente estava acontecendo. E eu fui para casa com aquilo na minha cabeça, sem entender muito bem o que realmente estava acontecendo até então. Até onde eu estava fazendo exames não tinha nada constava. E no mês seguinte eu já tinha feito um outro plano, né, como eu falei com vocês, que eu precisei. Tinha apenas 3 meses, aproximadamente, de plano de saúde. E foi quando eu realmente fui na médica, que eu contei pra vocês nos vídeos anteriores. Pra vocês entenderem esse vídeo de hoje, assista os vídeos anteriores, pra vocês entenderem um pouco melhor aquilo que eu tô falando hoje. E quando eu fui na médica, a médica me passou a ressonância, né? E eu fui fazer ressonância. Só que eu tinha só 3 meses de plano de saúde.
para quem tem plano de saúde sabe que para fazer uma ressonância tem que ter no mínimo aí 6 meses de carência para conseguir realmente fazer o exame. Chegando lá, eu na inocência, eu nem me liguei nisso. Eu tava com a minha cabeça tão desnorteada na época, porque eu tava com suspeita de endometriose e eu não tinha me ligado no período, né? Então, quando eu cheguei lá na clínica para fazer o exame, deu tudo certinho. Me pediram para fazer, para entrar na sala, fazer todos os procedimentos antes de eu entrar para fazer a ressonância. Enfim, fiz. Só que na mesma semana eu precisei também fazer uma ultrassonografia. E quando eu fui fazer essa ultrassonografia, a menina me chamou no balcão e falou: "Ô, senhora, a senhora não vai conseguir fazer a ultrassonografia por causa da sua carência." E essa ultrassonografia era da mama, tá? Antes de qualquer coisa. E eu ali sem entender, como não? Como eu não tô conseguindo fazer uma ultrassonografia se eu conseguir fazer uma ressonância essa semana? E pelo que eu sei, o período de carência é a mesma. A menina, sem entender nada, me olhou e falou: "Ó, senhora, a senhora só tem 3 meses de carência ainda, a senhora não vai conseguir." Enfim, eu tive que pagar a ultrassonografia e eu fui pra casa pensando: gente, como que eu consegui fazer uma ressonância e não consegui fazer uma ultrassonografia? Tem alguma coisa aí, né? Eu liguei para a Unimed na época e procurei saber o porquê eu não tinha conseguido fazer uma ultrassonografia e tinha conseguido fazer uma ressonância na mesma semana. Se realmente eu não tinha carência, como é que eu tinha conseguido? Enfim, a telefonista me atendeu falando: "Olha, senhora, aqui no sistema não está constando nenhuma ressonância da senhora essa semana." Aí eu perguntei: "Como não? Eu já até peguei o laudo. Como não tem ressonância nenhuma?" Aí ela: "Ó, a senhora não tem nenhuma ressonância aqui no sistema, com o seu nome, muito menos com a Unimed." Eu falei: "Não é possível." E eu teimando com o menino no telefone. Eu falei: "Não é possível. Como não tem nenhuma ressonância no meu nome? Eu fiz, eu tô com o laudo na minha mão. Eu só quero saber o porquê que eu não consegui fazer um exame se eu tinha feito um outro que era com a carência a mesma." E ela ali falando pra mim: "Não, senhora, a senhora não tem nenhum exame no seu nome dessa semana e muito menos de ressonância." Eu desliguei o telefone e Deus fez a memória aquilo que ele tinha falado na porta da igreja pra mim, que ele estava tratando da minha saúde e que eu iria engravidar. Só que quando isso veio à minha memória, eu pensei: Deus já estava me avisando que eu realmente teria algum problema de saúde. E Ele permitiu que eu descobrisse isso. E para Ele mostrar que era Ele mesmo, eu percebi que Deus permitiu realmente que eu fizesse esse exame e não constasse. Porque não tem lógica. Se a minha carência para eu fazer esse exame eram 6 meses, eu consegui fazer com 3 e não estava custando no sistema da Unimed, gente. E não adianta você tentar entender Deus. Quando você pensa que está entendendo Deus, Deus embaralha tudo de novo e faz você não entender nada, porque Ele trabalha assim. Às vezes a gente quer entender algo da parte do Senhor, a gente realmente não vai entender, porque Deus é Deus. Ele confunde a todos, a medicina, a você, a mim, quando Ele quer fazer algo na nossa vida. Então, a partir dali, foi aquela jornada toda que eu contei para vocês nos vídeos anteriores. A minha ida nos médicos
e todos eles dizendo que eu não iria conseguir engravidar de jeito nenhum, que nem por fertilização, muito menos naturalmente, eu não conseguiria de nenhuma forma. E um desses médicos que eu fui, um deles foi até no Leblon, por indicação de uma amiga minha. Nesse dia, quando eu fui nesse doutor, tava tudo acontecendo ao contrário, tudo errado. Estávamos, meu esposo e eu, indo, e como era longe, né, nós estávamos de carro. Meu esposo sempre entrava comigo no consultório, na sala, para ouvir, tentar entender um pouco mais, enfim. Nesse dia o pneu furou, ele não conseguiu entrar comigo no consultório, ficou estressado. Eu fui sozinha, entrei no consultório sozinha. E quando eu comecei a falar pro médico os problemas que realmente estava passando e que eu queria ter uma segunda opinião, não era só ele, eu queria ter outras opiniões. E ele ali me falando, olha, você não vai, super frio comigo, você não vai conseguir engravidar, tá? Já pode tirar isso da sua cabeça. E se você quiser fazer cirurgia de endometriose, o meu valor é esse, me cobrando mais de 20 mil reais para fazer o exame. O exame não, desculpa, a cirurgia. E super seco. Eu saí do consultório dele chorando demais. Como eu tava triste. Além dele ser seco, né? Sem um pingo de noção daquilo que ele tava me falando, ele jogou um balde de água fria em mim, né? Mas médicos, né? Enfim, tem que ser realista, mas eu achei que ele foi realista demais. E eu comecei a chorar, cheguei dentro do carro contando pro meu esposo que tudo aquilo que o médico tinha falado, e meu esposo tentando me acalmar, falando pra mim, Daniele, vamos fazer essa cirurgia então, vamos fazer essa cirurgia, se é pra você fazer, então vamos fazer. Naquele momento, aquilo me consumiu, sabe? Veio uma tristeza na hora, um desânimo, mas ao mesmo tempo eu tirei daquilo tudo que ele me falou uma coragem, uma vontade de fazer algo que poderia fazer com que minha esperança ela fosse lá em cima e Deus agisse a meu favor. E naquele momento eu falei pro meu esposo assim, eu não aceito isso na minha vida. E eu vou fazer um propósito com Deus. Eu determinei aquilo que eu queria. Eu falei para ele com essas palavras, nós faremos um propósito com Deus. Eu não aceito não sobre a minha vida quanto à gravidez. Até porque o Senhor, Ele prometeu que nos daria, mesmo que confundisse a medicina. Então eu creio naquilo que o Senhor falou comigo. E desde então eu comecei a buscar mais. E falando com o Senhor, Senhor, se o Senhor me prometeu, eu sei que o Senhor vai cumprir. Então que a sua palavra venha sempre prevalecer sobre a minha vida. E eu buscando. Foi onde eu falei no vídeo anterior também, que eu precisava de uma luz. Eu precisava falar com a médica, que eu não conseguia marcar de jeito nenhum. E quando eu falei com o Senhor, eu falei, Deus, eu preciso de uma luz, se for da sua vontade, que eu venha conseguir falar com essa médica. Foi quando eu liguei para a secretária, e a secretária conseguiu me encaixar sem mesmo autorização da patroa, da médica. E desde ali tudo mudou. Eu tive mais esperança, criei mais naquilo que o Senhor Ele já havia prometido para mim, persisti naquilo que Deus prometeu,
confiei e acreditei. Quando eu já, depois de ter feito a fertilização, a ansiedade toma conta, é normal. E no 11º dia, no 10º dia, eu, no meu quarto, antes de dormir com meu esposo, nós oramos. E eu falei muito com Deus em lágrimas. E gemidos inexprimíveis vale muito do que mais do que palavras. Eu só sabia chorar. Chorar. Eu falava com Deus chorando. E chorava de soluçar. E meu marido tentando entender o tanto do meu choro. E eu chorava falando com Deus. E naquele momento eu falei muito com Deus. Eu lembrei daquilo que Deus havia me prometido. Eu falei: Senhor, o Senhor me prometeu um dia. Tudo que eu podia fazer eu já fiz. Tudo que meu esposo podia fazer nós já fizemos. Agora é só a tua vontade ser feita sobre a minha vida. Que a sua vontade venha prevalecer sempre. O Senhor sabe do meu sonho, o Senhor sabe do quanto nós já lutamos para isso. Então agora só falta o teu toque. E eu prometi para Deus ali naquela noite, na minha cama, eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor me conceder essa filha ou esse filho, eu vou contar para todo mundo aquilo que o Senhor fez. Eu contarei os testemunhos que o Senhor fez na minha vida. E eu falei para Deus que eu queria uma menina. Eu falei para Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe que o meu sonho é ter uma filha, uma menina. E se o Senhor puder realizar esse sonho tão bem de ser uma menina, eu vou ser muito grata a Ti. E Deus já havia falado tão bem que seria uma menina. Então, eu coloquei mais ainda minha fé ali em Deus. Eu falei: Senhor, que o Senhor venha conceder o desejo do meu coração. Que venha a ser feita a Tua vontade sobre a minha vida e que venha no dia seguinte dar esse positivo. E ali eu fui dormir e foi aonde, para minha surpresa, quando eu acordei, tava aquela listrinha. E a todo momento Deus me fez vir à memória aquilo que Ele já tinha prometido. O que eu quero dizer para você nesse vídeo é que não importa aquilo que os médicos estão dizendo para você, não importa se está demorando, não importa. Se há uma promessa sobre a sua vida, vai concretizar. Se Ele prometeu sim sobre a sua vida, Ele vai realizar. Confia em Deus, espera, acalma o seu coração. É tudo no tempo do Senhor. A gente às vezes quer tudo na nossa hora, tudo do nosso jeito, mas não é assim. Deus, Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para a sua vida e Ele age da maneira que Ele quer. O que basta é a gente acreditar e confiar naquilo que Ele nos promete. Eu precisava muito falar isso para vocês, que um dia o Senhor Ele prometeu e um dia o Senhor cumpriu. Hoje, para a honra e glória do nome dEle, a minha filha está no meu braço.
A minha filha já vai fazer 2 anos de idade e eu louvo muito a Deus por isso. E o que eu prometi para ele é isso que eu tenho feito nesses vídeos. Eu prometi que as pessoas iriam saber aquilo que ele fez na minha vida. E assim, é isso que eu tenho feito. E eu espero que nesses vídeos que eu passei para vocês anteriormente, venha dar mais esperança a você que deixou de um dia sonhar. Que Deus possa dar existência àquelas coisas que não existem sobre a vida de vocês. Que vocês possam confiar sempre no Senhor. Porque Ele sim, Ele é fiel para cumprir. Um beijo para você no seu coração. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.